Oiê, tudo bem? Vamos conversar um pouco sobre autossuficiência sem Cristo e você ser o protagonista da sua própria vida. Esses dias antes de eu dormir, o Senhor ministrou algo no meu coração muito forte que eu não tava pensando. Eu só tava orando sobre a vida, sobre as coisas da minha vida, e o Senhor falou assim: você não é o personagem principal da sua vida e tá tudo bem. E isso foi algo que eu fiquei, mas como assim? E eu percebi que muitas vezes o conteúdo que a gente consome nas redes sociais, principalmente acho que meninas, assim, mulheres, a gente se depara muito com uma realidade de se torne o centro da sua vida, se torne o personagem principal. Então, você consegue todas as coisas, você consegue acordar e gerir o seu tempo da melhor forma possível, você consegue se inscrever em várias atividades extracurriculares, você consegue entregar o seu melhor, você consegue ter o melhor corpo, você consegue fazer faculdade, estágio ou trabalho e pós-graduação, e você sempre vai dar conta de tudo, porque o que vale é o seu esforço no fim do dia, é a sua capacidade, é aquilo que você se esforça, é aquilo que você coloca o seu coração, porque você tem a autorresponsabilidade de resolver tudo na sua vida, e você dá conta de tudo. Você se torna o personagem principal porque você é o centro de adoração. Você precisa viver a realidade em que você é o centro, em que seus sentimentos são o centro, em que você lida com seus sentimentos antes de todas as coisas, em que você fala de si e dos seus sentimentos talvez antes de ouvir as outras pessoas, em que todos os seus sentimentos são validados ou pelo menos escutados, que tudo aquilo que você almeja para você mesmo pode vir a ser conquistado porque você quer e porque você se esforça. Então, toda essa realidade, todo esse discurso, essa filosofia, de certo modo, ela distancia muito a realidade que a gente vive dentro do cristianismo. E eu acho que é legal a gente partir desse pressuposto, né? Eu parto do pressuposto que eu tô falando com pessoas que já entregaram a vida para Jesus. Mas mesmo que você ainda não seja uma dessas pessoas, desenvolve a linha de raciocínio aqui comigo do porquê esse pensamento tá errado, ainda que você não tenha perspectiva bíblica. Esse pensamento de você ser a protagonista da sua própria vida, de você ser o protagonista da sua vida em todas as situações, anula o fato de que, na maior parte das vezes, você não vive sozinho. Então é muito difícil você se isolar do mundo, você se isolar das chateações alheias, você se isolar até daquilo que as pessoas têm como opinião sobre você, e você viver somente aquilo que você quer viver. E não digo que você talvez não tenha capacidade de gerir o seu tempo, de fazer as coisas, ou qualquer coisa assim. Será mesmo que você tem que estar vivendo isso? Será mesmo que não é o tempo de você aprender a se calar e pedir desculpa porque você precisa ouvir mais as pessoas? Você nunca vai achar que é isso que você precisa. Você nunca vai achar que você precisa melhorar as coisas em você. Talvez você reconheça um defeito ou outro em você, mas raras as vezes você vai ficar disposto e atento e alerta para que você melhore essas coisas que você tem de falta, para que você melhore a sua escuta ativa, para que você melhore como pessoa. É muito difícil a gente encarar os nossos próprios defeitos, nossos próprios problemas e falar: não, a gente vai lidar com eles, a gente vai aprender. Esse é o tempo de aprendizado. É difícil, porque quando a gente coloca esse discurso de ser o centro e o protagonista da nossa vida, a gente não vai lidar com as nossas chateações e emoções necessariamente. A gente vai lidar que elas existem, são válidos esses sentimentos, mas o que a gente pode fazer pra gente se sentir melhor e pra gente estar sempre no centro? Você nunca vai estar sempre no centro. Sempre vão existir pessoas ao seu redor que têm eles como a vida central, que têm eles sendo personagens principais e você secundário. Mas não quer dizer que eles não possam aprender com você. Mas enquanto cada um vive o seu personagem principal, a gente esquece que a gente foi feito para viver junto, para viver em conjunto, em comunhão, em dividir uns com os outros e aprender uns com os outros. Mas, para além desse ponto, de uma perspectiva cristã, a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus e fala: aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu professo a minha fé em Cristo, e eu acredito que tudo que está na Bíblia é real, do início ao fim, ou pelo menos eu tô caminhando para acreditar, eu tô estudando, enfim, eu realmente entendo o que Jesus fez e quem Ele foi, eu não vivo mais a minha vontade. E é esse que é o ponto. Quando você se torna a personagem principal de todo o enredo da sua vida, você anula a centralidade do cristianismo. Você anula a centralidade do Jesus que você aceitou em todas as áreas da sua vida. Você vive uma autossuficiência que em Cristo não existe. Em Cristo nós não somos autossuficientes. Em Cristo, pelo contrário, nós enxergamos que nós temos tantos defeitos e tantos erros que nós precisamos e carecemos da graça dele. E que precisamos tanto dele para que nós sejamos pessoas melhores e mais parecidas
parecidas com Ele, para que a gente melhore os nossos defeitos, para que a gente aprimore as nossas qualidades e os dons que Ele nos concedeu, mas para que acima de todas as coisas a gente sabe que sem Ele a gente não é suficiente. Sem Ele, sem a graça, sem o amor, sem aquilo que Ele divide com nós, que é essa graça infinita, a gente não sobrevive. A gente simplesmente talvez faça realmente aquilo que é o melhor para nós mesmos, pensando sempre no nosso umbigo. Então, quantas vezes no meu casamento, nessa aliança que eu fiz com meu marido, eu tive que dar o meu braço a torcer e viver uma estação de tratar do Senhor e entender que Ele estava me ensinando através do meu casamento. Eu tive que melhorar as minhas condutas, eu tive que ser menos orgulhosa, eu tive que ser menos bocuda, eu tive que falar muito menos, eu tinha que escutar muito mais. Muitos relacionamentos da nossa geração não duram mais porque a gente virou o centro de tudo. A gente virou esse personagem principal que precisa ser agradado, que precisa ser amado, que precisa ser ouvido, que precisa ser paparicado, mas a gente esquece que a gente está aqui com a outra pessoa lado a lado, atritando constantemente e crescendo e aprendendo. E a gente precisa, nessa construção, matar um pouco da nossa carne. E é essa relação que a gente tem quando a gente aceita Jesus. A gente mata toda a nossa carne, toda a nossa vontade, a gente aprende a viver a vontade dele. Porque a gente entende que a vontade dele é soberana. A gente entende que quando a gente falou, Senhor, o Senhor é o centro de tudo, a gente entregou tudo na mão dele. E viver planos que são nossos planos, por mais que sejam bons na nossa percepção, não valem a pena, porque os pontos que ele traz, os sonhos que ele traz, são muito maiores e melhores porque são dele. Acho que tem alguns versículos na Bíblia que amarram perfeitamente esses pensamentos e que são muito válidos e que são muito maravilhosos para essa discussão. Primeiro de todos, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso, não nos desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Nossa tribulação, leve e passageira, produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Esse atrito, esse constante entregar a nossa vida para Jesus é o que leva a gente até a eternidade, é o que faz a gente chegar cada vez mais perto e viver realmente o processo de santificação e cada vez mais perto do que é a eternidade. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente tem aqui é completamente passageiro. Quando você fala que você é o seu protagonista principal e você faz tudo para agradar ao máximo você e para viver o máximo as suas felicidades enquanto você vaga por essa terra, você tá dando muito mais valor às coisas que estão aqui, às coisas que ficam aqui. E não necessariamente você tá trabalhando no que realmente importa e realmente precisa para que você viva essa glória eterna, para que você viva uma glória incomparável de valor eterno. Que não tem como você fixar os olhos aqui na Terra. Não tem como você desfrutar 100% aqui na Terra. Mas eu te garanto que a partir do momento que você entrega a vida para Jesus e vive em obediência com aquilo que Ele te pede, você vive muito mais feliz aqui na Terra. Por mais que você ainda não veja a glória que é incomparável, você nunca vai vivenciar algo igual aquilo que você vai vivenciar com Jesus e com o amor dele. Um pouco mais pra frente, 2 Coríntios 5:17, a gente vai ter: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. As coisas novas estão sendo feitas. Você está vivendo novo. Quando você aceita Jesus, aquilo que era esse discurso de personagem principal já não dita mais a sua vida. Porque o personagem principal é Jesus na sua vida. Ele é o centro das decisões. É Ele que você colocando no centro, direcionando todas as vontades, os sonhos, tudo em coração, de coração aberto a Ele. Você vai viver as promessas que Ele tem pra você. Você vai viver desfrutares, você vai colher frutos, você vai semear e você vai ver esses frutos dando cada vez mais frutos. E as pessoas olhando pra você e falando: meu Deus, mas é porque você está vivendo em obediência, vivendo as promessas do Senhor e colocando Ele como centro. As coisas acontecem e ainda que elas não aconteçam, o Senhor continua sendo bom e gracioso, porque essa é a maior característica dele. Você ser nova criatura é o fato de você ter tido um encontro com Jesus, ter te transformado o suficiente para você não permanecer o mesmo e você entender que sem Ele, sem esse amor, sem essa graça, você não conseguiria nem acordar todos os dias, você não talvez conseguiria nem levantar para ir pro seu trabalho, para sua faculdade, para sua escola, enfim. E esse é um dos grandes pontos principais, assim, a gente entregou a vida a Ele, a vida não é mais nossa, a gente não tem responsabilidade, a gente não tem controle, não cabe a você. Acho que a história de Jó é a melhor história que todo mundo deveria ler e entender de fato. Porque Jó se questiona tanto, e ele fica brigando por tanto tempo, e no final Deus fala pra ele assim: mas onde estava você
quando eu criei o limite entre o mar e a terra? Onde estava você quando eu criei as estrelas e o céu? Onde estava você quando Deus fez todas as coisas? Quem é você para ser um personagem principal? Se quem te criou, se quem te colocou aqui, se quem te dá o ar todos os dias é uma única pessoa. É difícil a gente querer ser o centro de algo que não foi nem a gente que criou. Quando a gente cria um projeto, a gente quer ter o nosso nome naquele projeto. Eu quero ser o CEO de uma marca, porque eu pensei, eu criei, eu designei, é meu. Ele não cria uma vida própria sozinha. Esse marca-texto, se eu tivesse criado ele, eu que pensei em tudo, na estrutura, no jeito, na cor, em todos os formatos. Então eu sei o que é o melhor pra ele, qual é a função que ele vai desempenhar. Eu coloquei ele à vida, eu dei a vida a ele, eu que o uso todos os dias, eu que pensei. Então se eu sou a criadora desse objeto, eu tenho autoridade sobre esse objeto. Então, você não tem autoridade sobre você. A partir do momento que você entende que você não estava aqui quando você não estava aqui quando tudo isso foi criado. Você entende que Jesus é o seu suficiente, o único salvador. Você entende que ele é o centro da sua vida. Você entende que você não tem responsabilidade em viver esse personagem principal. Você tem responsabilidade naquilo que Jesus colocou na sua vida. Você tem responsabilidade sobre aquilo que ele te conferiu. E posso te falar uma coisa? Viver esse pensamento é tão bom. Viver Cristo é tão bom porque você sai do centro e você fala realmente. E aí, a partir desse momento que você entende que você não vai conseguir viver tudo aquilo que você pensou que você viveria. Talvez, realmente, você não tenha que ser um astro do rock, um professor, um político, salvar cachorros, tudo ao mesmo tempo. Talvez Jesus não te criou para isso. Talvez você não tenha vindo com essa característica. Quais são os dons que você frequentemente usou desde que você era pequeno? Talvez você não veio aqui para almejar aquilo que o seu amigo conseguiu. Talvez você não seja cantor, por mais que você admire. Talvez você não seja empresário, por mais que você admire. Talvez Jesus tenha te criado e tenha te colocado andando por esse mundo para que você viva outros propósitos dele. E é por isso que somente o Criador sabe o que falta e o que precisa naquela criatura. Somente o Criador sabe para que ele criou aquela criatura. Qual o intuito daquela criatura? Qual é o intuito daquela criatura? Então, é isso, assim, acho que eu queria dividir um pouco daquilo que o Senhor falou comigo, de que talvez você não vai viver realmente tudo, mas é porque você não tem que viver, e tá tudo bem você não viver, porque você tem uma identidade única, você tem um chamado único, você tem um propósito único, você veio com dons únicos, ninguém ao seu redor veio, nenhuma pessoa talvez consiga fazer só o que você consegue fazer, eu arrisco a dizer que nenhuma mesmo, então não se desespera, sabe? Não queira ser aquilo que você não é. Não queira viver todas as coisas que talvez você não vai viver, porque senão você vai viver frustrado. E aí esse senso de personagem principal sempre vai voltar. Quando na realidade, o personagem principal é o seu criador. É quem te criou. É quem tem e conhece e detém a identidade que você tem nas mãos dele. Então fica esse questionamento aí, essa pulga atrás da sua orelha para que você pense. Não existe problema nenhum em você querer ser a melhor versão possível que você possa ser, se exercitando e melhorando a sua qualidade de vida. Você entender que você vai ser a melhor versão, sendo obediente àquilo que o Senhor te chamou para fazer. Sendo obediente àquilo que Ele fala, como um mandamento de, por exemplo, cuidar do templo, da habitação do nosso corpo, dos nutrientes que a gente precisa ter. Mas, acima de tudo, saiba disso, que essa identidade única, somente uma pessoa consegue te dizer qual é. E que você não é o personagem principal. E glória a Deus por isso. Porque Deus é o personagem principal. E Ele que vai agir através da sua vida e tem agido desde então. Tá bom? Então é isso. Estou aberta a conversas, quem quiser conversar. E eu espero que tenha te ajudado de algum modo, tenha te feito refletir e tenha te feito olhar para dentro de si. Tá? Eu oro para que o Senhor consiga conservar essa palavra no seu coração e transformar tudo aquilo que precisa ser mudado e moldado. Beijos!